Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast, A Tangará Que Eu Quero. Toda segunda-feira nós estamos aqui conversando com diversas personalidades, trazendo diversos assuntos, né? Diferentes áreas. E eu quero já convidar você que está chegando agora no nosso canal, A Tangará Que Eu Quero, para que você possa inscrever no nosso canal. Se você puder também, você deixa seu like, deixa o seu comentário, para que possa chegar em mais pessoas. Hoje recebendo aqui nos estúdios 1033, doutora Mauri. É um prazer estar recebendo o senhor aqui nos estúdios, na Tangará Que Eu Quero, doutora Mauri. Bem-vindo. Obrigado, Luiz Marcos. É uma satisfação estar com você aí. A gente já foi colegas de parlamento municipal, né? E é muito bom a gente estar aqui novamente em Tangará da Serra, relembrando o passado, revendo os amigos, né? E curtindo um pouco essa cidade tão gostosa, tão agradável, né? Que me acolheu em 1973. Eita! E sou muito grato a Tangará, né? Tenho casa aqui em Tangará da Serra, recém mesmo estava lá na Coab, aqui na Coab. Aqui mesmo. A primeira Coab, tenho ainda uma casa lá na Rua 30, né? Essa eu não vendo, essa fica para a história. E tem uma ilha ali no Septuba, né? De vez em quando dá uma descansada. A gente vai lá curtir a natureza. Isso. E lá eu aproveito para escrever, para fazer lives, para fazer uma série de coisas, né? Vamos estar falando desse novo livro que está vindo, está quentinho, está fazendo aí. Mas é o seguinte, doutor Mauri, 50 anos de Tangará da Serra. Tangará completou agora dia 13 de maio, 50 anos. Uma história muito linda. Muitas pessoas que chegaram aqui acompanharam o crescimento junto. E teve pessoas que, além de chegar, e ainda contribuiu de uma forma direta nesse processo de emancipação. Então nós vamos falar de vários assuntos aqui. Um desses assuntos que eu quero começar é esse, na verdade, início de tudo, doutor. Que o senhor participou, na verdade, até eu estava vendo hoje algumas reminiscências. O meu título eu cheguei em 73, meu título é de 1974, aqui de Tangará, e nunca mudei. Rapaz, um ano após já fez o título. Já fiz o título. Olha aí. Por quê? Porque naquela época eu fui o primeiro dentista a chegar em Tangará da Serra. Tangará da Serra. Fui o primeiro dentista. E Dr. Antônio Bittar, que hoje é um desembargador aposentado, foi o primeiro juiz efetivo da Barra do Bugres. E Tangará da Serra não era nem Currutela e pertencia à Barra do Bugres. Nem distrito não sonhava de ser. Não era distrito. Tinha um distrito de Itapirapuã, mas Tangará não era. Não estava. O que acontece? Como dentista, ele começou a vir aqui em Tangará da Serra para me atender ele. Lá da Barra do Bugres. Da Barra do Bugres ele vinha para cá. O que aconteceu? A gente criou um nível de amizade bastante grande e aí eu formei um time de futebol de salão aqui em Tangará da Serra e ele lá na Barra. Olha e tu aí. sabe aonde que nós íamos jogar futebol de salão? Em Denise. Era a única quadra que tinha iluminação pública no colégio lá em Denise. Denise já era cidade nessa época? Não. Denise pertencia à Barra do Bugres. Denise, Nova Olímpia, Porto Estrela, tudo pertencia à Barra. E nós aqui também pertencíamos à Barra. Nossa! A gente saía, se encontrava lá, jogava futebol de salão de noite e aí a gente criou uma amizade muito grande. O que aconteceu? Quando o pessoal pensou em plebiscito, ele chegou e me nomeou como observador da Justiça Eleitoral e eu fiz parte da junta que apurou os votos e, inclusive, ele me colocou como delegado aqui para coordenar o plebiscito em Tangará da Serra. Então, a minha vivência... E outra coisa, por exemplo, é legal que você faça a comemoração na data da promulgação da lei. Mas, verdadeiramente, a participação da população
Foi no plebiscito, que foi em 1975. 75? 75, 15 de novembro de 1975. E aí a emancipação foi em 76, entendeu? Então esse plebiscito ocorreu, essa votação, foi uma votação. Sim, o plebiscito, olha, foi a coisa mais linda que você pode assistir. Eu tenho algumas nuances. Eu fui responsável aqui como... Tem algumas imagens dessa depois pra gente estar passando? Ou não conseguimos? Não, assim, ó, algumas fotos, algumas... O que tu pode passar? O Cine Alvorada, onde que tinha 5 sessões lá, e tinha um tal de Padre Edgar aqui em Tangará da Serra. Não, ele era o pároco aqui da Igreja Católica. O que acontece? Ele ficou coordenando as 5 sessões que tinham ali no Cine... No Esplanada? Não, no Alvorada. A Esplanada era foi... 2, né? Era 2. O Esplanada era do lado de cá e do lado de lá da avenida era o Alvorada. No Alvorada. O Alvorada ficava em frente à igreja. Do lado da igreja, né? Do lado da igreja ali, onde que depois eu acho que foi a Sandra Calçados. Isso, tem a Sandra ali. Isso. Né? Ali, cara, tinha 5 sessões. Que era pro povão votar. Pro povo votar. Aqui tinha 20 e poucas sessões. Era na prefeitura, onde que foi a primeira prefeitura municipal, que era uma escolinha, no Cine... Então, Cine Alvorada, Cine Esplanada, no 29, nessa escola que depois virou prefeitura e Câmara Municipal, primeira prefeitura e Câmara Municipal, ali que eram os locais de votação. Mas o que é que foi interessante? Cara, uma sessão, o doutor Antônio Bittar, que era o juiz, colocou todos os presidentes da Barra do Bugres. E Barra do Bugres e Tangará era uma rivalidade. Porque já sabia que ia perder Tangará, então já tinha uma... Não. É assim, ó, ele queria lisura. Aí só colocou os presidentes todos... De sessão? Presidentes da sessão. Tudo de Barra? Tudo da Barra. Mas os outros eram tudo aqui de Tangará da Serra. O que aconteceu? Barra também queria se livrar até de Tangará, não tinha assim interesse de... Não foi muita questão, Porque nós já estávamos com mais eleitores que a Barra. Ah, é? Sim, nós tínhamos mais eleitores que a em Barra, 74, Nova Olímpia, então, Porto Estrela já tinha e mais Denise eleitores. junto, os 4 juntos. Denise, Porto Estrela, a Nova Olímpia e Barra do Bugres tinham menos votos que nós tínhamos aqui em Tangará. Era interessante, hein? Estava para a par, mas Tangará crescendo e eles... Então nós já estávamos superando eles em votos. Certo. E aí eles... Cara, para quê? Né, colocaram nenhum empecilho, não. Não. Mas o interessante foi o seguinte. Teve uma sessão, porque em função dessa amizade que eu tinha com o doutor Antônio Bittar, além de ele me colocar aqui para coordenar o plebiscito, ele me colocou na junta apuradora. Eu fiz parte da junta apuradora, porque naquela época se contava... Tudo no papelzinho ali? Voto por voto, sim ou não. Nossa! E eu tive a felicidade de pegar uma das sessões ali do Cine Alvorada. Tinha 305 votos. 305 votos. Eleitores, 305. A favor de Tangará, 305 votos. Votou. Nossa. Quem não veio, votou. Os mortos, votou tudo, né? Foi... Mas como que aconteceu isso? Essa proeza? O dia que o padre Edgar... Essa proeza de 305 votantes e votou os 305. Votou 305. O dia que o padre Edgar recebeu o título de cidadão tangaraense, até foi o Renato Gouveia, que o autor de dar o título, foi na legislatura anterior e eu estava como vereador. Aí eu usei da palavra e contei em público lá a façanha do padre. Eu digo, padre, nem Cristo não conseguiu, o senhor conseguiu de colocar 305 votos, todo mundo vinha para votar. Rapaz, não faltou nenhum na sessão. Nenhum. Mas assim, ó, foi fantástico. E aí foi unânime praticamente? Foi 99,8% dos votos. Para passar a ser município. Passar a ser o plebiscito. Dia 15 de novembro de 75. 75. Foi o plebiscito. Foi o plebiscito. Aí em 76, no dia 13 de maio, foi promulgada a lei. Mas veja bem,
a participação da população foi no plebiscito. É, Foi ali que eles escolheram, entendeu? Então, tudo bem. É que a nossa tradição diz que é no dia que a lei foi promulgada. Mas, para mim, o mais interessante Foi é o dia que o povo foi lá escolher novembro, né? e sacramentou de Tangará se nessa época, tornar. em 74, foi 75. O Zé Amando, que era o prefeito de Barra, ou já era uma outra? Não. Não. O prefeito de Barra, naquela época, era Ítalo Sansão o e Zé Capucho. O Zé Capucho, que foi aqui ex-ator, que está vivo ainda aí, pai do James. Pai do James Capucho? Isso, daquele pessoal. Ele também fazia parte. Ele era vice-prefeito. Mas Porque ele morava em Tangará? Ele morava em Tangará? Ele morava em Tangará. Para te ter uma ideia, o Zé Capucho foi o primeiro contador de Tangará da Serra. Depois veio o Toninho Iporã e ele vendeu o escritório para o Toninho Iporã, entendeu? Mas o primeiro contador de Tangará da Serra foi o Zé Capucho. Pai do James Capucho. Isso, pai do James. E era vice-prefeito nesta época. E era vice-prefeito, porque naquela época, quem é que concorreu com o Sansão? Foi o Antônio Porfírio. Porfírio? Porfírio saiu candidato. É porque ele fazia parte da Barra, né? Fazia parte da Barra. Sim, então era candidato, né? Tudo de Barra, né? Nova Olímpia. Então ele saiu por Tangará. Rapaz, o Porfírio já disputou naquela época, então, para prefeito? Disputou para prefeito naquela época, só que ele perdeu. Perdeu pro Sansão, Perdeu, isso, pro Sansão. Então, naquela época, o prefeito era o Sansão. E nós tínhamos aqui, e aí tinha uns 4 vereadores. De 9, 4 eram aqui de Tangará da Serra. Tangará da Serra já Antônio tinha. Baiano, aquele que foi do 29, foi diretor do 29, parente do Zé Pequeno, aquele que andava com coisa, o Antônio. Antônio de Melo? Antônio de Melo, naquela época, era vereador. Professor do 29 de novembro. Isso, Antônio de Melo era vereador em Barra do Bugres, representando o Tangará da Serra. Ajudou também nesse Antônio Baiano, Hélio Tavares, que depois saiu candidato a prefeito aqui, era vereador lá na Barra do Bugres. Rapaz, então nós tínhamos muito vereador de Tangará. Nós tínhamos naquela 4 época, vereador. na Câmara Municipal da Barra, nós tínhamos 4. Então não tinha como Barra segurar Tangará, não. Era uma não tinha coisa como, assim, ia acontecer mesmo. Ia acontecer de um jeito ou de outro. Ia acontecer de um jeito ou de outro, entendeu? E eles tiveram inteligência de dizer o quê? Deixa Tangará fluir. E quem foi que trabalhou esta lei para emancipar no dia 13? Foi o Zé Amando era deputado nesta época? Não, o Zé Amando era deputado. O Zé Amando tinha sido prefeito anteriormente. Antes do Sansão era ele. Antes do Sansão, entendeu? E aí ele se elegeu deputado. Na verdade, quando ele veio para cá, o pai dele, o doutor Antônio Duarte, o pai da dona Thaís. Pai da dona Thaís. Doutor Antônio Duarte era deputado, porque naquela época o Mato Grosso era todo, era Mato Grosso do Sul. Estava junto Mato ainda? Grosso, sim. Para te ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Tangará, que eu cheguei na Barra, eu ia para Cáceres. Aí depois me falaram de Tangará e eu resolvi vir conhecer. Vou descer para Tangará. Não, eu vou conhecer, cara. Vou conhecer. E naquela época, eu e meu irmão, era sócio do meu irmão, nós mandamos fazer em São Paulo uma Kombi com o consultório montado atrás. Aí o que fazia? Tu parava a Kombi, né, todo o consultório com tudo montado, lá, com o motorzinho da Kombi, você tocava, tu tinha alta rotação, tu tinha tudo. Eu tinha até raio-x dentro daquela Kombi. Olha aí. Não, era completo, era coisa muito boa. E aí eu peguei essa Kombi e resolvi vir aqui para Tangará. Eu digo, eu vou conhecer, porque eu vim do Rio Grande do Sul para ir para Cáceres. Eu era endodontista e Cáceres já tinha 6 dentistas. Já era uma cidadezinha melhor do que Tangará. Bem na melhor, época, isso. Na época, sim. Naquela época eram umas 3, 4 perto vezes. do Grande Rio, né? Era bem... Não, e uma cidade tradicional, cidade né? Tradicional. Aí eu peguei a Kombi e disse, eu vou conhecer esse tal de Tangará que falam tanto. Tangará da Serra. E aí eu subi. Subiu a serra. Mas assim, a estrada, a gente 73. passava... O mato assim, encostava... Na serra, ali? Não, antes. Antes da serra ali? A serra ali era difícil de passar. Bem estreitinha.
Aí eu subi a serra, tranquilo. Na outra subida, aquela que tem antes da Toca do Lobo, lá do coisa. Daquele matador ali, né? Isso. Quando eu fui subir, a Kombi empinou. Meu Deus do céu. Eu tive que ajeitar um jeito de colocar. Os caras não acreditam, eu subi de ré, cara. Porque o peso do consultório atrás, eu subi aquela subida lá de ré. Aquele topo aí do laticínio ali é pesado, isso, né? Aí depois desvirei e vim embora para Tangará. Cheguei aqui em Tangará da Serra, tinha um senhor chamado Arlindo Lopes. Arlindo Lopes da Silva, ele leva o nome da Rua 5, né? Arlindo Lopes da Silva. Ele... Da Igreja Assembleia de Deus. Não, da Batista. Da Batista? Da Batista. Ah, é da Batista. Arlindo Lopes. O seu Arlindo, ele tinha um hotel aonde que foi depois, na frente, foi o primeiro banco de Tangará da Serra, que era um banco lá de Mato Grosso do Sul, que era do Mato Grosso naquela época, né? Mas a sede dele era lá, e ele tinha um hotelzinho na frente. E eu cheguei, encostei lá, porque eu digo, eu vou ficar uns dias aqui. Não, ia ficar até a tarde para voltar, mas ele oferecia almoço de meio-dia, eu digo, mas a intenção não era ficar em Tangará, né? A intenção não, era para Cáceres. Era para Cáceres. Aí cheguei lá, ele diz, não, mas doutor, vai conhecer. Ele diz, o que é? Eu mostrei para ele o consultório, ele ficou encantado e me mandou eu ir ali, fica uma quadra da Avenida Brasil. Naquela época, rapaz, parecia o Velho Oeste, entendeu? Nossa, era nego de carrocinha, nego a cavalo, aquele poeirão e uns jipão andado, porque naquela época era só jipão, não tinha outra coisa, entendeu? Cobrindo. Poeirão. Não tinha nada, a avenida toda... Só avenidona mesmo. Avenidona. E aqui onde que era o Redondo, era a igreja. Tinha a igreja ali, que era a igreja católica, era ali aquela época. Então, fui ali, tudo bem. Quando eu voltei lá pro hotel, tinha 3 pessoas para me atender. O seu Arlindo, o que ele fez? Ele disse, rapaz, nós temos que segurar esse cabra aqui. Ajeitou uns coisas e aí eu comecei a atender. Cara, eu fiquei 1 mês aqui atendendo. Aí eu resolvi, digo, vou fixar aqui, não vou mais para Cáceres, entendeu? E aí, nesse meio tempo, eu conversei com o seu Joaquim Ederaldo, porque naquela época não tinha energia. Nossa, a energia era só à noite, era das 5 às 9 horas, 9h30. Tinha um gerador que gerava ali pelo centro. Seu ali. Paulo Froio. Paulo Froio? Paulo Froio é o... Que é o pai do Paulo Froio, policial, né? Isso. Ele e o irmão dele é que tocavam a energia aqui. Nessa época aqui, então, os seus Froios, o pessoal do Froio. Sim, do Froio estavam aqui. Olha aí, é interessante, hein? E aí, cara... O único lugar que tinha energia aqui era no cinema Alvorada, que era os caras tinham uma serraria, e aí eu fui falar com o dono da serraria. Eu cheguei assim, o cara com cigarrão jogado para trás lá. Tudo bem, como é que vai? Tudo bom. Aí eu me apresentei, eu sou cirurgião dentista, queria ficar aqui, mas o problema de dentista é o seguinte, eu tenho uma Kombi, mas não dá para ficar atendendo só na Kombi, né? Eu queria montar o meu consultório odontológico aqui. Aí ele disse, doutor, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou só ajeitar a energia para o senhor, eu vou ajeitar o seguinte, o meu filho Paulinho tem uma casa do lado do Cine Alvorada. Olha aí. Eu vou mandar ele desocupar a frente, 3 peças, e lá o senhor monta o consultório. O senhor vai ter energia o dia e noite. Rapaz! Já melhorou então a situação. Nossa senhora. Aí foi aí que eu fixei aqui, entendeu? Mas eu sou muito grato ao seu Arlindo. E outra coisa interessante, Arlindo Lopes da Silva. O seu Arlindo, primeiro hotel de Tangará da Serra. Aonde que ele andava, a Bíblia debaixo do braço. Um cara assim, fantástico, entendeu? Eu sou muito grato a ele, o seu Joaquim Ederaldo, que era o dono da serraria e do cinema
Alvorada. Conheci entendeu? também esse Joaquim Ederaldo. Joaquim Ederaldo foi Conheci fantástico. Foi um desbravador aqui, isso. entendeu? E o Hitler Sansão? Não, o Hitler Sansão era a Barra do Ele Bugres. não frequentava a Tangará da Serra. Não, ele vinha, né? Mas era mais de Barra, né? Ele era da Barra. Ele tem a fazenda dele a uns 10 quilômetros da Barra do Bugres. Tinha, né? família Porque pioneira ele de Barra. faleceu, né? Ele faleceu de acidente. Porque depois de prefeito ele foi candidato a deputado, se elegeu deputado. E um dia, voltando de Juína de avião, aconteceu um acidente e ele morreu. Então ele morreu naquele tempo. Então. Morreu naquele tempo, entendeu? Sansão. Mas assim... Esse início de Tangará da Serra é fascinante, hein? Doutor, para o nosso público entender, no dia 15 de novembro de 75 foi votado o plebiscito para Tangará da Serra virar município, né? E em 76 foi feita a lei no dia 13 de maio. Mas e a eleição para eleger o primeiro prefeito, que no caso? Foi 15 de novembro. 15 de novembro de 76? 76. Então a lei foi publicada. Foi publicada. Dia 13. Quando você publica, automaticamente tu cria um município. Correto. E a partir daí é que tu vai... Inicia-se o procedimento para fazer essa eleição. E para te ter uma ideia, pela amizade que eu tinha com o juiz, doutor Antônio Bittar, ele me colocou como observador eleitoral. Novamente eu fiz toda a eleição, do primeiro. Inclusive, naquela época, tinha uma figura chamada... Era a ditadura militar, entendeu? E tinha uma figura chamada observador da Justiça Eleitoral. Não tinha juiz, então era observador. O observador. Era um juiz, na verdade. Então, o que acontece? A convenção aqui, eu acompanhei toda ela. Toda a convenção? Toda a convenção. Toda a convenção, quer dizer, eu tenho assim, detalhado a convenção. Aí foi no Cine Esplanada. A votação? A convenção da Arena. Naquela época... Naquele tempo era diferente os partidos políticos, né, doutor? Naquela época tinha Arena e MDB. Só que o Zé Amando dominava tão bem aqui que não deixou o MDB... Era do mesmo grupo? Você funcionava do mesmo não, grupo? MDB era um partido e Arena era outro. Aí, mas só que os partidos, por exemplo, a Arena tinha Arena 1, Arena 2... MDB podia sair 2, 3, 4 candidatos a prefeito. Candidato a prefeito pelo mesmo partido. Tanto é que depois, quando o Saturnino foi candidato, aí era PDS. Tinha 3 candidatos contra o Porfírio. E aí o Porfírio já foi candidato a prefeito também em 76. Não, em 76 ele não foi. Ele foi candidato a vereador aqui. A vereador em 76. Ele foi a vereador. Só que ele não ganhou. Aí o vereador Ari Torres, Tonhão... Foram os eleitos na época. O Zé Capucho se elegeu também vereador aqui. E como que o Zé Amando tinha essa força para... O Zé Amando ele era bem articulado, porque já era deputado também, no caso. Nessa época ele já era deputado, né? Saiu da barra de prefeito um ano antes, né? Foi deputado e ele se elegeu 3, 4 vezes. E ele morava em Tangará da Serra nessa época? Ele tinha... A casa dele era... para lá da 13 de Maio, lá subindo para Vila Alta. Da Vila Alta ali. À esquerda ele tinha a casa dele aí e tinha em Cuiabá a casa também. Tanto é que na convenção, o que aconteceu? Saiu uma chapa dissidente, que foi o Hélio Tavares e o Jocondo, faleceu agora há poucos dias. O Jocondo faleceu também. Isso. Os dois foram os candidatos. Adversário da Thaís Barbosa. Adversário da Thaís, dentro da Arena. Dentro da Arena, que poderia soltar Arena, aí saiu a Thaís com o Pedro Taiano, né? E uma série de candidatos. E do outro lado saiu o Hélio, que era vereador na Barra do Bugres, entendeu? Conhecido em Tangará da Serra, né? Sim, conhecido. Ele era um líder aqui, entendeu? Né? Ele era um líder. E o Jocondo, que era da Serraria Caçula, que também era ali mais ou menos onde que está Lorenzetti. Também todo mundo conhecia, cara, da Serraria. Conhecia, da Serraria, né? Foram os que disputaram contra a Thaís. Do mesmo partido. Porque o MDB não tinha sequer diretório aqui em Tangará. Não tinha nessa época? Não tinha. Aí não conseguiu soltar ninguém. Depois foi criado, entendeu? Tanto é que nessa época, na Barra do Bugres, saíram 2 candidatos, um irmão até do Twin, saiu pelo MDB, e saiu Gabriel Oning, que era um ex-seminarista
e tinha vindo e se lançou candidato pelo MDB. Saíram 2 pelo MDB, e aí pela Arena saiu o Raimundo e o João Eliseu. O João Eliseu era de Denise, por Barra do Bugres, entendeu? Porque quando nós emancipamos, Barra continuou com Nova Olímpia, com Porto Estrela e com Denise. Ah, continuou. E aí Denise, né, o João Eliseu saiu candidato, só que ele perdeu pro Raimundo. Foi uma confusão danada. Nossa. E eu estava na junta apuradora, que apurou os votos. Quer dizer, eu acompanhei... Que era de Tangará, essa apuração. Não, Barra do Bugres. Barra do Bugres. Não, eu digo apuração dos votos... Barra do Bugres. Ah, foi em Barra? Claro. A comarca... Aqui não tinha comarca. Aqui não tinha juiz, não tinha nada. Era Barra do Bugres. Então... A gente saía daqui e ia para Barra para contar os votos lá. Ah, era lá em Barra. Então todo esse procedimento, os votos pegaram, ele levava para Barra para fazer lá. Rapaz, o negócio é tanto diferente. do plebiscito como da coisa, como da primeira eleição, foi tudo Barra. Doutor Amorim, e o que a Thaís Barbosa fazia na época que ela foi candidata? Ela era uma liderança aí, junto com os... Não. A dona Thaís, ela era uma enfermeira. Mas atuava na área? Ela era uma enfermeira. O que acontece é o seguinte, lá por 68, 70, deu uma epidemia muito grande aqui. Alguns dizem que foi agente laranja, outros dizem que não era, que era malária, etc. e tal. Certo. E aí eles criaram, porque naquela época, quem dava assistência era só o Estado. Você tinha, de um lado, os que eram do INSS, que recebiam, os que tinham carteira assinada recebiam atendimento. Criaram o Fundo Rural, mas aqui em Tangará da Serra, inclusive, o primeiro consultório, quem montou fui eu. A pedido da Astai, que era o Gabriel Constâncio Ramos, foi o primeiro jornalzinho de Tangará da Serra do Gabriel. Ele tinha uma pequena tipografia, e aí um dia ele foi lá no meu consultório, falar comigo, diz, doutor, eu queria, se fosse possível, do senhor, nós ganhamos um consultório completo do Ministério e do Fundo Rural. Queremos montar, e está lá encaixotado porque tem que ser um dentista formado. E o senhor topa de... Aí, isso foi em 75. 75. Aí eu falei, Gabriel, tudo bem. E assim, ó, tinha essa construção da Astai, que era o primeiro posto de saúde. Eles criaram uma associação aqui e a dona Thaís ajudou muito ali, entendeu? E naquela época, em 75, o que aconteceu? O secretário estadual de saúde era o doutor Antônio, pai dela. Secretário estadual de saúde. Aí tem assim uns detalhes. Já tinha um vínculo ali com o poder público, né? E aí o que aconteceu? Para você entrar naquela época, era tudo vínculo político. E o Amando não ia muito com a minha cara. Depois a gente se tornou amigo, entendeu? Sim. Mas naquela época... Tinha uma certa rivalidade ali. Aí o que aconteceu? Tinha 20 membros do diretório, que naquela época era a Arena. Tinha uns 12 daqui, e o resto era Barra, era Denise, era Nova Olímpia, entendeu? Fazia tudo parte da mesma comarca, isso. Né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um documento e peguei a assinatura de todo mundo, menos do Zé Amando. Peguei de 19. E aí eu cheguei lá no doutor Duarte, doutor Duarte, o que ocorre é o seguinte, em Tangará da Serra tem um consultório do Fundo Rural, o presidente do Fundo Rural pediu para mim montar, e ele até fez uma carta para o secretário estadual de saúde, e eu estou aqui. Sim, mas e daí como é que é? O que ocorre é o seguinte, o diretório tem 20 membros, 19 assinaram, está aqui, pedindo... Tudo através do vínculo político, senão não conseguia. Senão tu não entrava, não tinha concurso. Meu Deus. Aí o que aconteceu? Ele na hora está contratado. Quando o Amando ficou sabendo, ele ficou tiririca. Mas olha como é que é a vida. Olha como é que é a vida. Aí
na convenção, em 76, ele lançou... Quer dizer, até o dia da convenção, ninguém sabia quem ia ser o candidato. Era quantos meses antes, naquela época, a convenção? 3 meses antes. Era 3 meses antes da convenção. Mas aí o que acontece? Ninguém sabia quem é que ia ser o candidato. Ele não revelou para ninguém. Não. Chegou na hora, ele lançou a Dona Thaís. E a Dona Thaís não queria, entendeu? A Dona Thaís, ela tem um princípio religioso muito forte, entendeu? E... Não quero. Não quero. Aí o que aconteceu? E ele não podia sair? Ele não podia, o seu Zé Amando, na época? É, deputado. Ele era deputado, né? É deputado, ele não... Queria lançar alguém, né? Não, Era porque aí a turma daqui ia revoltar. Sim, né? sim. O que aconteceu? Ele me pegou e eu tinha que mandar para o juiz o relatório da convenção. Entendi. Diz, não, eu preciso de você, vamos comigo a Cuiabá. Aí foi o Pedro Taiano, foi o Garcia, que era professor, o irmão do Wilson Garcia. Foi, né? Junto nessa época, já fazia parte também. Ele foi o secretário da convenção. E ele já tinha redigido uma grande parte da ata, mas não tinha terminado a ata. E aí nós fomos lá. Chegamos lá... Tinha que levar para Barra essa ata. Não, depois tinha que ir para Barra, entendeu? Tinha 3 dias, o partido tinha 3 dias para mandar a ata. E eu tinha 3 dias também para mandar o meu relatório do que eu vi na convenção. Era observador, né? Observador. Aí nós fomos para Cuiabá, pousamos na casa do Zé Amando, lá do deputado. No outro dia cedo, ele me chamou de lado assim, diz, olha, nós temos que ir lá convencer o pai da Thaís para ela ser candidata, porque ele não aceita. E como eu sei que tu tem amizade com o doutor Antônio, eu quero que tu... E aí nós fomos juntos. Foi lá pertinho do lado da Universidade Federal. Secretário de Estado de Saúde na época. Ele parava lá. Ele parava lá. Na verdade, não tinha CPA, entendeu? Não tinha. Não. A Secretaria Estadual de Saúde ficava ali na acho que é 13 de junho. Na época deveria ser um matagal, aquele CPA ali. CPA era um matagal. Um matagal. Eu peguei toda a época, entendeu? Sim. Tanto é que naquela época eu já era dentista, eu ia para Cuiabá para conseguir pegar anestesia para poder fazer as extrações, etc. e tal, né? E eu ia todos os dias com a minha maleta levando os buticão, porque não tinha, só tinha um consultório lá. E aí eu levava. Eu me lembro que eu passava sempre na frente do doutor Wilson Dalto, o primeiro advogado daqui. Tem outros que dizem que foram o primeiro. Não, o primeiro foi o Wilson. Mesmo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Aí eu passava lá, ele sempre tinha um cafezinho quente, que a esposa dele fazia, entendeu? Aí eu parava lá. Ele também teve uma vida difícil, porque como o fórum era na Barra do Bugres, qualquer demanda era tudo na Barra. Não tinha nada de influência, tudo levado no papel. Tudo é lá. Então a gente todos os dias batia papo, né? Aquela época lá. Mas aí nós fomos lá falar com o doutor Antônio Duarte e ele estava tomando café. Não, eu não aceito a minha filha. Não aceito de jeito nenhum. Aí eu comecei a argumentar, doutor, não foi ela que quis, foi a população que escolheu. Eu estava lá como observador da Justiça Eleitoral. Foram os membros do diretório que escolheram. Foi que... O homem cedeu. Cedeu, entendeu? Cedeu e aí a Dona Thaís foi candidata. E venceu todos os que foram contra ela. Ela fez... Para te ter uma ideia, naquela época tinha 5.700 votos aqui em Tangará da Serra, válidos. Certo. Ela fez 4 Nossa, ela mais fez de 80%? Mais, ela fez 82%. 82%? 82%. E aí o Hélio Cujocondo fez o resto, fez
Eu acho 1040. Eram os mais fortes que tinha, sem ser a dona, o Hélio Tavares e o Giocondo? Tinha outros candidatos que o senhor lembra assim? O Hélio era a casa dele era onde que agregava todo mundo aqui de Tangará da Serra para falar de política. Olha Chegava aí. Um governador, era ali. Ele era um político forte. Ele era um político mas forte. Mas com o povão ele não conseguiu agradar o povão na época. Com o povão era um pouquinho diferente. Ele tinha uma forma dele agir, entendeu? Sim. Né? E aí perdeu para a dona Thaís. Perdeu para a dona Thaís. E aí é interessante que eu estava dando uma observada que eu acho que já foi na segunda ali, que a dona Thaís terminou, que era 6 anos, né? Na época do Porfírio, nós tivemos mais de 8 candidatos a prefeito, doutor. O senhor estava na segunda também? Sim, também. Foi um dos observadores novamente? Foi observador. Eu estava vendo que Saturnino Masson foi candidato a prefeito nessa época. Foi um monte de Hilton Coutinho, que o nome do coisa... O Getúlio Soares. Getúlio Soares você deve ter conhecido. Sim, ele. Não, faz parte do movimento comunitário, seu Getúlio. Então, eu estava vendo lá, ele foi candidato a prefeito também. Candidato pelo PDS. Pelo PDS. Pelo PDS, foi o seu... Mais de 5 candidatos, acho que foi a época que teve mais candidato a aí, prefeito. Olha bem, pelo PDS saiu Saturnino Masson, Getúlio Soares e Hilton Coutinho. Os 3 pelo PDS. Aí pelo MDB. Pelo MDB saiu Antônio Porfírio. Porfírio. E saiu o Ari Torres, também candidato. Então, na verdade, foram 7 candidatos. Foram 7 candidatos. E aí o Porfírio levou desse povo tudo. Mas o Porfírio... É um troço interessante. Nós montamos... Eu fui coordenador da campanha do Saturnino. Aí nós montamos o nosso comitê. Nosso comitê... O Zé Del Caro foi vereador eleito naquela época. Nessa época do não, pelo Saturnino Masson. Pelo Saturnino. Pelo Saturnino, cara. Sim. Pelo Saturnino. E aí, lá a gente coordenava o quanto cada candidato a vereador tinha para coisa. Rapaz, todos os dias o Porfírio ia lá tomar um cafezinho com nós. Ué? Mas assim, ó, uma maior cara de pau. Ia lá e a gente conversava e coisa. Cara, o Saturnino nós tínhamos caminhão. O Saturnino estava na vantagem, então tinha chance de ganhar a eleição. Saturnino, a campanha do Saturnino foi campanha de governador. De rico, entendeu? Não, mas assim, ó, só para te ter uma ideia. Tinha o palanque, um caminhão de palanque, tinha motor, porque naquela época não tinha energia, então... Você tinha que levar. Eu me lembro lá na Vila Esmeralda, o Porfírio foi fazer um comício. Cara, era com bateria, eles não tinham sequer motor. Quando nós fomos contar os votos, o Porfírio deu uma lavada que todos juntos não conseguiram fazer os votos que o Porfírio fez. E o que aconteceu que a dona Thaís não conseguiu fazer o vice? Ou ela também não apoiou o Ari Torres? Ele não foi. Não, ela era da. E aquele tempo também não tinha reeleição, né? Era um mandato de 6 anos direto, né? Não tinha reeleição. Não tinha reeleição. E o seu Ari também não conseguiu. O seu Ari não e conseguiu. O Porfírio venceu todo esse povo aí, Saturnino Masson. Só que o Porfírio, olha bem, Coutinho. se tu olhar o passado do Porfírio, ele já tinha plantado bem, porque ele tinha sido candidato. A vereador. Não, prefeito da Barra. Prefeito da Barra. Ele agregou todo o povo aqui de Tangará da Serra a favor dele, quando ele foi candidato a prefeito. Né? Então, ele já tinha uma retaguarda. Quando ele perdeu aí depois os caras colocaram ele como candidato a vereador, ele não fez campanha, mas ele fez 270 votos. Ele ficou como segundo suplente, terceiro suplente. Entendeu? Isso já na primeira eleição da Thaís, né? Na primeira eleição da Thaís. Ele perdeu, né? Ele perdeu para vereador. E aí depois de 6 anos, conseguiu ser eleito prefeito. Saiu candidato. E saiu candidato a prefeito e foi eleito. E foi eleito. Entendeu? Olha aí. Então essa liderança, todas essas eleições antigas nossas já estavam fazendo parte da naquela época. Saturnino, todo esse povo aí, Porfírio, tudo já fazia parte dessa época, dessa eleição, né? Da emancipação. E quando é que chegou, para nós ter uma ideia que deve ter sido um marco histórico, chegou a energia em Tangará da Serra? Já foi em que ano? Ali? Não, a energia... Porque em 82 não tinha ainda na segunda eleição do Porfírio, né? Não tinha. Chegou o quê? Para te ter uma ideia,
nós tínhamos os postes tudo de aroeira. Nossa. Quando era o seu Paulo Froio, era tudo aroeira. Aí a Semate, através do Zé Amando e a dona Thaís, encamparam, compraram do seu Paulo Froio e do irmão dele, e aí trouxeram. Mas o que acontece? Era só energia motor. Trouxeram mais motor, mas era só motor. Não tinha era... os postes de madeira, né? Mas os fios, mas era só motor, não tinha? Só não motor. Tinha, motor. Tinha, O motor era mais ou menos ali onde hoje aquele primeiro bloco da Lorenzetti ali. Ali tinha um gerador bem grandão. Tinha o grupo gerador ali, era vários geradores. Tinha vários motores ali. Vários motores. Aí começou a ter energia o dia todo, quando a Semate assumiu, entendeu? Assumiu esses geradores, mas nós continuávamos com o mesmo problema. Né? O mesmo problema de falta de energia. Aqui, um fator decisivo para o desenvolvimento foi quando depois puxaram energia para aqui, para Tangará da Serra, entendeu? Mas antes, quando era motor, era uma dificuldade muito grande. Não, muito grande, porque pifava o motor a todo instante e era difícil, né? Difícil. Doutor Amaury, o senhor acompanhando, a história é muito linda, né? A gente está conversando aqui, eu tô vendo as imagens, passa pela minha mente, assim, eu tento conjecturar as imagens nessa época, como que era prazeroso, ao mesmo tempo dificultoso. Você está com os movimentos comunitários. Naquela época, sabe o que era forte? Eram os times de futebol. O time de futebol era 75... nós fundamos a Liga Esportiva de Tangará da Serra. Mário Shiro Maizuka, tu não chegou a conhecer. Sim. Mas ele foi o primeiro exator aqui de Tangará da Serra. Ele foi o presidente da Liga Esportiva. Assim, o que movimentava... Cada comunidade tinha um time fortíssimo. Pé de Galinha tinha, Mamão, 12 tinha, vocês lá a Esmeralda... Na verdade, a Vila Esmeralda tinha, mas o Milton fazia questão de chamar... O Milton fazia questão de chamar o time dele da Macaca. Não tinha negócio de Esmeralda, não. Cara, tinha da Macaca. Deixa eu te contar uma lá da Vila Esmeralda que a gente morre de rir hoje. O primeiro delegado daqui se chamava Dr. Jonas. Dr. Jonas. E ele jogava no Litrão. Aí um irmão do Lazinho que foi oficial de justiça, o Tacílio, estava na polícia. E naquela época aqueles jipinhos. E nós fomos jogar lá na Vila Esmeralda. Jogou o Cascudo, nós jogamos, etc e tal. Depois veio os titular. O goleiro do titular do Litrão era o Dr. Elias. Aí o Dr. Jonas jogando e todo mundo lá jogando, o Dr. Jonas jogava também, meio de campo do Litrão. E os caras da Vila Esmeralda chutaram uma bola, a bola estava saindo fora, um menino entrou e deu uma cutucada e a bola entrou no gol. Escuta só, deu um piseiro. Aí o Osmar Jambert, se tu não chegou a conhecer, não. Ele era protético. Depois mexia com feijão, com samuca e diabo 4, mas ele foi meu protético. E ele saiu correndo para pegar o guri do lado do campo de futebol. Foi o campo de futebol, não tinha grama, era terrão mesmo. Terrão puro, entendeu? Brincar, você arrancava o dedo. Tinha uma cerca de balaústra, as mulheres começaram a arrancar as balaústras e correr atrás do Osmar. Para bater no Osmar, porque ele tinha pego o guri, para mostrar pro juiz que foi o guri que fez o gol. E não, nem viu o guri chutando a bola pro gol. Aí, cara, eu sei que o Dr. Jonas gritou pro Tacílio, o Tacílio ligou o Serene lá, do Gipão e saiu correndo para pegar o Osmar, catou o Osmar e trouxe para a cidade, rapaz. Senão ele ia acabar na ripa lá das mulheres da Vila Esmeralda. Mas como saía briga nesses times de futebol na época, hein? E os times eram interessantes. Por exemplo, o Litrão tem uma história muito bonita. Nos final de semana, nós saía para ir jogar. Olha bem,
A gente subia. A diversão era o futebol. Era o futebol. Era o futebol. Era a Todo única hotel coisa que tinha era futebol. Tinha um time. Isso. Aí a gente pegava um caminhão de tora que o Lazinho e o Zé Fernandes tinham, aqueles caminhão que é só coisa. A gente subia tudo em cima daquilo. Olha o perigo que a gente ia. Não tinha plano, não tinha tábua, só tinha pau, né? só tinha aqueles planchão lá. Meu Deus do céu. Cara, e a gente ia pro Pé de Galinha, a gente ia pra 12, Rodava a gente tudo ia isso pra afinal, pra tudo que era lugar. Onde tinha um time, você estava indo lá. E por que do litrão, rapaz? Tinha um garrafão de 5 litros, que era antigamente de champanhe, né? Tomaram a champanhe e ficou aquele litrão. Aí o que acontecia? Todo o final de semana nós colocava 4 litros de pinga e 1 de mel. E o nosso massagista ia com o litrão. Tomava um pau lá, tu nego entrava lá, te dava uma dose lá. Uma dose, tu recuperava e tocava. Olha como é que era antigamente. Virou litrão. E outra coisa, o nosso campo é onde hoje é a feira. A feira do produtor era o nosso campinho do litrão. Era campo do litrão. Era um grande time em Tangará da Serra na época. Era um grande time. Era um dos melhores, né? Tinha União, tinha Independente, tinha Vila Alta, tinha Vila Esmeralda, tinha Boa Vista, tinha o Sol Nascente, que era lá do coisa, tinha Progresso. Não, devia ter na Liga Esportiva uns 20 cadastrados, entendeu? E aí a gente fazia os torneios. Todo final de semana tinha bola. Todo final. E aí tinha os torneios. A Liga daquela época era que movimentava a cidade de Tangará da Serra. Que maravilha. Luizinho Engenheiro. Também fazia parte. Fazia parte, tanto do Litrão como da Liga. O doutor Pedro Dávila fazia parte do Litrão. Moço do céu, e da Liga, entendeu? E outra coisa, ele tinha julgamento. Expulsava e coisa, ia para julgamento. E aí tinha a defesa, tinha a acusação, tinha. Doutor Mário, o senhor passou pelo parlamento em 2 ocasiões, né? A primeira foi em qual gestão que o senhor passou pelo Foi parlamento? Na gestão do Saturnino. Então a terceira gestão o senhor foi eleito como vereador. Isso. A terceira gestão do Saturnino. O Saturnino. Cumpriu. Foi presidente também nesta época? Não. Eu fui. O presidente na época foi Fábio Martins Junqueira. Fábio Martins Junqueira. E naquela época, para te ter uma ideia, nós saímos candidatos e eu fui o segundo mais votado. O segundo mais votado do terceiro mandato de Tangará da Serra. Do terceiro mandato de Tangará da Serra, entendeu? Foi muito bom. Foi um mandato tranquilo, um mandato bom? Não. Tranquilo modo de dizer, entendeu? Naquela época o que ocorre é o seguinte, não tinha o que hoje o Ministério Público, não tinha nada para Não tinha fórum aqui em Tangará da Serra, Não, o fórum estava chegando. Estava chegando, entendeu? Mas o que ocorre é o seguinte, o fórum já estava aqui. Já estava. Mas o que ocorre é o seguinte, o Ministério Público não atuava nesta área. Deixava livre os prefeitos fazerem o que ocorre é o seguinte, eu tentei ir na prefeitura para fiscalizar. Sabe o que aconteceu? No primeiro mês de mandato, eles me suspenderam. Eu fiquei 1 mês suspenso como vereador. Mas os próprios vereadores suspenderam? Me suspenderam. Aí eu entrei com um processo. Aqui em Tangará eu perdi. Olha aí. Mas recorremos para o tribunal. No tribunal, depois de 2 anos, veio a sentença, que não era direito do vereador fiscalizar, era obrigação. Aí o que aconteceu? Tiveram que colocar uma mesinha lá na Secretaria de Fazenda para mim fiscalizar. E aí eu comecei a fiscalizar. Fiscalizou o governo completo. Sim. Aí, no primeiro mês, eu fui falar com o Saturnino. Saturnino, olha, tá tendo aqui umas barbaridades, cara. Né? Ele disse, não, eu vou tomar conta. Eu digo, Saturnino, eu não vou fazer nada. Daqui 1 mês eu venho conversar novamente contigo para ver se o troço mudou, que eu vou fiscalizar. Passou 1 mês, eu fui falar com o Saturnino, ele disse, sabe o jeitinho do Saturnino, né? Eu digo, Saturnino, que ocorre o seguinte,
eu vou acionar os poderes. Eu vou entrar em contato com o Tribunal de Contas, porque naquela época os caras vinham e sorteavam as notas fiscais para ser investigado. Aí o que eu fiz? Eu fiz um dossiê. Ó, tinha uma ambulância que ela abasteceu num dia, dava para ir no Rio Grande do Sul e voltar. Nossa Deus. A Secretaria de Educação, para te ter uma ideia, na época, era janeiro, fevereiro, férias, os motoristas todos de férias, e gastou 80 mil litros de óleo diesel. Eu peguei tudo isso aí com as notas fiscais, com os empenhos e coisa, e mandei para o tribunal. O tribunal obrigatoriamente teve que vir e analisar isso aí. Tanto é que o Saturnino ficou 8 anos suspenso. Depois desse primeiro mandato dele. Nesse primeiro mandato ele ficou 8 anos suspenso em função disso. Então, teve várias irregularidades. Hã? Teve várias irregularidades. Eu não estou dizendo que ele, mas alguém lá estava fazendo. Trabalhava, né? Quem entendeu? Trabalhava ali, seja lá o que for. Tanto é que ele ficou suspenso 8 anos. 8 anos. Perdeu os direitos políticos por 8 anos. Não foi cassado no mandato, né? Mas depois que saiu, não, foi depois, porque, né? Porque demora, né? Não, o que ocorre é o seguinte, veja bem. Você tem 4 anos de mandato, 2 anos eu não pude exercer. Depois de 2 anos que eu comecei a fiscalizar. Entendeu? Entendi. E aí, quando eu vi as coisas, e aí tu manda... O tribunal sempre examina, por exemplo, o ano que vem eles vão examinar as contas desse ano, né? Sempre um ano. Mas foi Nossa Senhora. E naquela época... Foi turbulento, então. Bastante turbulento. Avançou, Tangará da Serra evoluiu, e aí o senhor retorna, quando nós somos colegas de Câmara, o senhor retorna em 2004, é candidato e é eleito novamente, né? Pois é, 2005. Mas deve mais em função das atividades que eu tive, porque, por exemplo... O senhor começou a ter outras atividades depois que saiu do primeiro mandato? Né, não. Para te ter uma ideia, assim, ó, quando o Porfírio era prefeito, eu era chefe do centro de saúde. Naquela época, a saúde não era do município, não tinha sistema único de saúde. Era o Estado que dava. Saúde básica, entendeu? Só o Estado. Então, toda assistência aqui era dada pelo Estado. O centro de saúde, onde hoje é ali para lá da rodoviária, aquela estrutura que tinha ali, entendeu? Perto da onde os camelô ali, naquela região? Isso para lá do camelô. Isso, para lá do camelô. Era o centro de saúde. Era o centro de saúde. Aliás, foi inaugurado na época da dona Thaís Barbosa, mas pertencia ao Estado. O Estado que comandava, né? O município isso, o doutor Antônio Duarte, que era o pai dela, construiu ali. Aí depois, né, eu assumi em 82... Na época do Júlio Campos como governador, eu assumi a direção do posto de saúde. E cara, o pessoal de São Jorge, para te ter uma ideia, Triângulo, Pedrinhas, Cortavara, aquela região ali, os goianos, mineiros... Era 70% zona rural quase na época, né? Naquela época, 80% era... 80% zona rural. E aquilo ali era totalmente desprotegido. Nossa, como é que esse povo fazia? Esse povo tinha que vir para a cidade ou a saúde ia para lá? Não, vinha para a cidade, não tinha como ir. Aí criou o governo Júlio Campos, eles criaram um programa chamado Polo Noroeste. Aí construíram um posto de saúde na São Jorge e outro era para construir ali no Joaquim do Bosch. E tinha Progresso. Também todos os postos do Estado, não era do município, entendeu? E aí o superintendente da FUSMAT, que era da Fundação da Saúde do Estado de Mato Grosso, era um médico chamado João Francisco, que era irmão do governador. E eu fui falar com ele, eu digo, doutor, tem uma região nossa lá, muito difícil e coisa, e o doutor João Francisco tinha achado bom, porque o que acontece? Nós no posto de saúde, nós fizemos uma horta para a gente distribuir para as grávidas, porque naquela época vinha alimentos que era para distribuir para as grávidas. Aí, além dos alimentos, nós implementamos uma horta comunitária lá para a gente distribuir.
E o doutor João Francisco ficou sabendo de tudo isso, achou interessante que a gente estava, né, preocupado com a saúde da população. E eu comentei com ele, digo, doutor, ele diz, Amaury, eu faço o seguinte, eu vou ajeitar 4 médicos para nós fazer um mutirão lá na São Jorge. E aí eu comecei com o Porfírio, mas o Porfírio era do MDB e eu era do PDS, entendeu? Tinha uma certa não, distância ali, né? ele até o final ele ficou relutando. Quando ele viu que... Eu até me lembro que eu fui para Cuiabá, para a gente terminar de alinhavar esse mutirão, para te ter uma ideia, eles me mandaram um caminhão de medicamento só para nós atender aquela... Nós fizemos mais de 4.000 consultas médicas. Tu sabe o que é isso? Foi lá no centro de saúde esse mutirão? Não, nós parávamos no Petrônio Portela, na escola Petrônio Portela. Lá na São Jorge fazer isso. Lá na São Jorge, nós fizemos São lá. Jorge era um estouro aquela nós época, ficamos né? uma semana lá. Naquele tempo era uma cidade praticamente. Nossa Senhora. Para te ter uma ideia, a Sul da Mata naquela época deu para nós um gerador e eu levei a Eudes Camargo, que era filha do pastor Genésio da Assembleia de Deus. Ela foi como laboratorista, ela fez mais de 2.000 exames lá numa semana. Assim, é coisa... Hoje vocês ficaram contando... lá mais de semana, vocês ficaram lá. Não, nós ficamos uma semana. Uma semana. A gente saía às 5 horas da manhã e eu fiz toda a programação de médico, cada um que ia e coisa. Cada médico atendia mais ou menos umas 300 pessoas por dia. Foi uma loucura, cara. Aquela região ali foram todas para aquela região. Teve dia que nós chegamos meia-noite, atolou o carro, aí nós fomos para puxar, atolou também, foi trator, atolou também. Meu Deus do céu, nós fomos chegar. E aqui de Tangará da Serra só tinha um médico que acompanhou esse grupo, que foi o doutor Elcio de Souza. Inclusive tem uma escola com o nome dele, lá entendeu? Na Nazaré. Isso. Elcio de Souza. Ele era médico e ele foi comigo, entendeu? Com o doutor João Francisco, com todo o pessoal lá. Mas foi assim fantástico. Tanto é que no outro ano eu ganhei o título de cidadão tangaraense através do seu Zé Carolina, que era do MDB e eu do PDS. Ele, em função de todo esse trabalho. E as vacinações que a gente fazia. Cara, tu não imagina, nós tínhamos 84 lugares de vacinação na zona rural aqui em Tangará da Serra. 84. E vou te dizer uma coisa, tinha muita coisa, cara. O que a população aqui de Tangará da Serra nos ajudava nas vacinações, eu me lembro assim, ó, por exemplo, o Tonhão. Antônio Alves Moreira. Cara, 4 horas da manhã, no dia da vacinação, ele estava lá com o carro dele, com a gasolina dele, para pegar uma atendente, uma enfermeira, entendeu? Para ir com ele. E aí ele pegava, ia para São Jorge, ia para tudo que era... Foi vereador também, né, o Tonhão, né? Foi vereador também. Foi o segundo presidente da Câmara. O segundo presidente da Câmara. Foi o mais votado de Tangará da Serra como vereador, na eleição da Thaís. Ele sempre foi... Era um voluntarialista. Eu gosto muito do Tonhão, entendeu? E sou grato a ele. É que nem o pastor Genésio, para te ter uma ideia, cara. Para nós fazer essas campanhas de vacinação, nós tínhamos que fazer gelo. O pastor Genésio emprestava o freezer da casa dele para nós pegar, fazer gelo. Aí o Uraci Sakuyoshi, deu para nós aquele saco de 5 litros de arroz. Ele tinha muito, porque uma vez ele tinha uma coisa de arroz. Ele dava para nós enchia de água, selava, ia lá na casa do pastor Genésio, ficava 15 dias antes já enchendo lá para ter gelo no dia para a gente levar as vacinas, cara. Eita, rapaz, o negócio era... Não. E era fantástico. O povo aqui também, né? Era uma coisa gostosa, entendeu? E outra coisa, quando nós terminava a campanha de vacinação de tardezinha, de noite, era 2 pá caçada. Caixa de cerveja e nós encerrava a campanha de vacinação comendo pá caçada, rapaz. Naquele tempo não tinha problema nada do meio ambiente. Não tinha. Era feito tranquilo. No forno. Cara, era muito gostoso. Eu tinha dois
companheiros lá no centro de saúde, que era o Zinho e o Seu João. O Seu João depois foi para Brasnorte e até faleceu. Ele era guarda e o Zinho limpava lá, mais caçadores exímios. E aí a gente já um mês antes começava a arrecadar as pacas, né, para poder fazer finalizar o trabalho no dia, né? Eita, doutor Amorim, estamos avançando, já estamos caminhando para o encerramento, mas ainda eu quero que o senhor faça uma análise aí do mandato do senhor, do segundo mandato como presidente da Câmara, e atualmente qual que está sendo a ocupação do senhor para a gente caminhar para o encerramento, e em um outro momento vamos voltar com mais histórias, com mais... Tá certo. Não, a gente se empolga em função de relembrar, né, os momentos agradáveis que a gente teve. O meu segundo mandato, eu acho que foi muito bom, entendeu? Nós tínhamos uma equipe muito boa, a gente tentou fazer... Inclusive o senhor está aqui na história, né? O trabalho o senhor está aqui na história de Tangará da Serra Construída, o senhor está aqui como presidente. Pois é. Tá como presidente aqui. Mas foi uma atuação muito boa, tanto é que a gente, quando concluiu o nosso período de presidente, né, a gente foi homenageado até pelo Tribunal de Contas, pelas contas estarem corretas e coisas. Devolvemos, naquela época nós devolvemos R$500 mil, porque a hemodiálise se fazia em Cuiabá. Nossa, e nós da Câmara, tu te lembra? Sim, a gente economizou na época R$500 mil para montar a hemodiálise em Tangará da Serra. Foi mesmo. Né? Foi a primeira vez que foi um mandato tranquilo, né? Tranquilo, sim, um tranquilo. Tranquilo nesse sentido, né? Nesse sentido. E foi muito bom. Eu acho que quando você está servindo a população, uma população agradável, uma população assim que a gente tem muita estima, né? Sim, aqui em Tangará da Serra, pelo povo de Tangará da Serra, né? É prazeroso a gente estar nessa ação, né? E agora, para te ver, né, Luiz, depois daquele mandato, a minha mãe exigiu que eu fosse para o Sul, eu fui cuidar dela, fiquei lá, mas só que, assim, ó, Deus é muito generoso, entendeu? Eu tinha um sonho de criança de ser advogado. Eu me lembro que estava com uns 12, 13 anos, a mesa, a italianada, quando senta todo mundo para almoçar, né? Todo mundo. E eu, na mesa, cheguei a dizer, eu quero ser advogado. A minha mãe me olhou assim, deu uma olhada e disse, advogado e jogador de futebol é tudo safado, sem vergonha. Meu filho não vai ser. Me cortou na hora. O que aconteceu? Depois de 50 anos, eu tô lá cuidando dela, abre a 20 quilômetros uma faculdade de Direito. Aí eu falei, mãe, à noite, quando a senhora vai descansar e dormir, eu vou fazer a faculdade. E aí eu fiz a faculdade, terminei a faculdade com 67 anos. E outra coisa, ótimo, Luiz Marcos. Excelente. Olha só. Nós iniciamos em 40, e molecada, né? E eu, caramba, quanto tempo sem estudar e coisa. O que aconteceu? Sabe quem é que tirou o primeiro lugar? No dia tirei o primeiro. Recebi 3 prêmios. 3 prêmios da faculdade. Recebi um do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que para fazer um curso gratuito no Ministério Público. Recebi um outro de uma fundação e mais um da faculdade para fazer uma pós-graduação. Os 3 prêmios da faculdade, lá na faculdade, o dia botamos tudo no bolso. Cara. Colocou a pesada no bolso. E aí, tinha um outro curso que só tem um curso no Brasil chamado Ontopsicologia. 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 Que trabalha no quê? Onto, psico, logos. Logos é estudo, psico, da mente, ontos, o ser. Trabalha o ser dentro de você.
Rapaz, é nova. Fantástico, fantástico. Luiz Marcos, se tem uma coisa, claro que quando... E tá cursando essa ontem? Ou já terminou? Já terminei, Já terminou. Terminei um ano e pouco depois que eu terminei direito, eu terminei já começou ela. a fazer, já? Não, fiz, eu fazia, entendeu? Uhum. Assim, ó, a coisa fantástica, porque trabalha você dentro de você, pomba. Se você consegue ouvir, o termo que eles usam é ensiôntico, eu uso a alma, se tu consegue ouvir a tua alma, cara, ela só te manda no que é útil e funcional para você, cara. O diabo é que a gente fecha os ovos e a gente não ouve a alma da gente, porque se é uma centelha divina, a centelha divina só quer o que é bom, o que é funcional para você, cara. Então, assim, ó, não tem errada. Não tem errada. Se tu ouvir a tua alma, tu não tem errada. É fantástico isso. E isso me encantou, entendeu? Esse cientista italiano, para te ter uma ideia, o cara tinha 4 doutorados. Até na Rússia ele recebeu Grand Doctor na Rússia, entendeu? Prêmios, e ele era da Universidade Dom Aquino de Roma. Dom Aquino, para te ter uma ideia, é a universidade que formam os papas. É um dos grandes. E ele era professor lá nessa faculdade, dessa faculdade. Ele era de doutorado, ele era um dos professores de doutorado, quer dizer... É brasileiro? Não. Ele é italiano. Ele já faleceu em 2014. Mas ele deixou uns 50 livros, mais ou menos. É coisa extraordinária. Isso me cativou, entendeu? Porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, de me aprofundar. E é onde que eu me encontrei. Então agora eu estou trabalhando. Amanhã mesmo, às 7 horas daqui, 8 horas lá do Rio Grande do Sul, eu vou fazer uma live. Todas as terças-feiras eu faço uma aula, entendeu? No YouTube? Não. Faço tanto no YouTube como no Instagram. E aí eu desenvolvo, né, essas questões. Manda para mim a gente vai estar acompanhando essa live aí. Mas fantástico, o Luiz Marcos. Vamos coisa ter que muito boa. Para a gente trabalhar esta nova... A ontopsicologia? Isso aqui no nosso podcast, para que as pessoas possam estar se tu imaginar, assim, ó, é difícil de você estar falando, mas não existe coisa mais completa do que o corpo humano. E como é que tu adoece? Tu adoece porque tu vai contra, caramba. Contra a natureza? Tu vai contra o que a tua alma está te pedindo. E aí o que acontece? Tu vai uma vez, tu vai 2, vai 10 vezes, ela te dá um puxão de orelha. Ela te manda uma doencinha aí, uma coisinha aí, cara, muda. E o que acontece? Aí que a gente embirra. E aí se rebenta, cara. Doutor Amaury, fala só o título para nós do livro que o senhor está escrevendo, porque em um outro momento a gente vai falar do livro eu estou aproveitando para escrever minhas memórias. Vai ser sobre a vida do senhor. Sobre a vida, mas eu estou englobando isso aí também, entendeu? Sim, mas assim, confesso que eu vivi. Confesso que eu vivi. Eu tenho esse título porque em 73, quando eu vim aqui para Tangará da Serra, existia um poeta chileno que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. E as memórias póstumas dele, ele morreu em 73, em 74 foi publicado as memórias póstumas. Confesso que vivi. Olha. E aí eu digo, cara, é muito, muito bonito. Então não é meu, eu tô trazendo dele, mas para contar a minha história, entendeu? Maravilha, né? Maravilha. Confesso que vivi, que eu vou estar... Já estou fazendo. A gente vai participar do lançamento, vamos já pegar. Não, tranquilo, vocês vão ser convidados para estarem ali. Maravilha. Vamos ver aonde que nós vamos fazer, possivelmente no ano que vem, porque eu estou no seguinte esquema. Eu passo 2 meses aqui, 2 meses lá no sul, 2 meses aqui, 2 meses lá no sul, 2 meses aqui. Eu estou intercalando. Né? Maravilha. Certo? Doutor Amaury, eu quero agradecer imensamente a presença do senhor aqui no nosso podcast Tangará, que eu quero passar para o encerramento e perguntar qual a Tangará o senhor deseja para o futuro. Rapaz, a Tangará dos meus sonhos é aquela Tangará que a gente viu nascer.
de pessoas batalhadoras, pessoas que buscam desenvolver, as pessoas que conseguem realizar os seus sonhos, porque essa cidade é fantástica. Essa cidade, olha, hoje quando eu estava vindo, eu peguei a 26, eu fiquei impressionado, cara. Te lembra, Luiz? O primeiro depois da Avenida das Palmeiras foi um coisa que nós aprovamos. É verdade, o loteamento, né? O loteamento do Lorenzetti que nós aprovamos, você lembra? Lá em que 2006, Isso. por aí, 2006. Cara, e hoje Tá uma cidade aqui. aqui tá uma cidade. Eu quando estava aguardando aqui, rapaz, era carro passando. Quem diria, Meu né? Deus, que beleza, né? Que coisa boa. Né? Isso assim deixa a gente muito feliz de ver algo que tu ajudou a construir, do teu modo, mas ajudou a construir, entendeu? E ver nesse dinamismo, nesse crescimento, nessa forma, né, de pensar, de agir, de trabalhar, de fazer, de acontecer. Hã? Isso é fabuloso, né? Isso É muito, maravilhoso. muito bom, muito bom. Eu quero Essa aí. agradecer a presença. Não, e outra coisa, tô disponível aí o dia que você quiser, Vamos estar conversando sobre porque muitas coisas. muitos assuntos nós temos aí, tá? Você que está sintonizado conosco, era Tangará que eu quero pedir para você, se você puder, compartilhe, né? Para chegar em mais pessoas, você que vai saber toda sobre a história, desde o início, plebiscito, a eleição. Fantástico. Deixe seu like, deixe seu comentário para chegar em mais pessoas. Que você possa ter aí uma semana produtiva e abençoada. Muita paz no coração. Obrigado. Abração para você. Tá? Ótima semana. Até mais.